nós somos os acadêmicos de enfermagem do 5º período e eu sou a Ludmila Fortes. Hoje eu vou falar sobre como é feita e para que é indicada a cirurgia de retirada da vesícula biliar. Eu me chamo Fátima e vou falar os tipos de cirurgias que existem. Eu sou Francisco Macedo e vou falar sobre o pré-operatório da cirurgia. Eu sou a Suelen e vou falar sobre anestesia. Meu nome é Flávia de Moraes e eu vou falar sobre o pós-operatório e cuidados de recuperação. E o que é a colecistectomia? É uma cirurgia para remoção da vesícula biliar. A vesícula biliar é um órgão pequeno localizado na parte superior direita do abdômen, sob o fígado. Sua principal função é armazenar a bile, que é um fluido digestivo produzido pelo fígado, que ajuda na digestão de gorduras. Essa cirurgia é indicada principalmente para condições que afetam a vesícula biliar, incluindo cálculos biliares, que é a formação de pedra na vesícula que podem causar dores intensas. E se os cálculos causam sintomas ou complicações, a remoção da vesícula biliar é recomendada. A colecistite crônica é a inflamação prolongada da vesícula biliar, que é frequentemente associada a cálculos biliares e também pode ser tratada com a remoção da vesícula para prevenir episódios de dores e complicações. Temos também a disfunção da vesícula biliar, que é a condição em que a vesícula não se contrai adequadamente, levando a sintomas como dores abdominais e problemas digestivos. A remoção da vesícula biliar também pode avaliar esses sintomas. Temos também o pólipos na vesícula biliar, que é o crescimento anormal na parede da vesícula. E a maioria dos pólipos é benigna, mas alguns podem ser malignos ou ter potencial para se tornar malignos. O tratamento é a remoção, se recomendada, pois se houver muitos riscos de câncer, ou se os pólipos causarem sintomas, aí a gente entra com a cirurgia da remoção da vesícula. Tipos de colecistectomia. Colecistectomia laparoscópica. Método. É a técnica mais comum e minimamente invasiva. O cirurgião faz pequenas incisões, geralmente de 0,5 a 1 centímetro no abdômen. Usa um laparoscópico, um tubo fino com uma câmera e outros instrumentos especializados para remover a vesícula biliar. Benefícios: menor dor pós-operatório, recuperação mais rápida e cicatrizes menores em comparação com a cirurgia aberta. Colecistectomia aberta. Método: envolve uma incisão maior no abdômen para remover a vesícula biliar. É geralmente realizada quando a laparoscopia não é possível ou quando há complicações. Benefícios: pode ser necessário em situações complexas, como inflamações severas ou outros problemas que dificultam o acesso laparoscópico. Para realizar a colecistectomia, o médico cirurgião deve solicitar exames pré-operatórios como hemograma, coagulograma, bilirrubinas, eletrocardiograma, radiografia de tórax e eventuais estudos dirigidos sobre o caso. Estes exames serão apresentados ao cirurgião, à equipe de anestesiologia. Além disso, tanto o cirurgião quanto o anestesiologista deverão ser informados sobre as medicações que o paciente faz uso, em caso de mulher certificar-se de possível caso de gravidez. Os cuidados de enfermagem. Os cuidados de enfermagem incluem o esclarecimento do paciente sobre as situações que o afligem e como enfrentar o período pré-operatório. Orientação para que o paciente continue a tomar os medicamentos de uso habitual, com uma pequena observação, usando pouca água. E orientar o paciente para que ele realize exercícios como tosse, deambulação precoce e exercícios fitoterapêuticos. Na véspera do procedimento, recomenda-se que o paciente faça uma dieta composta por alimentos mais leves e não faça uso de bebidas alcoólicas. O paciente tem que estar em jejum há pelo menos 8 horas antes da realização do procedimento. A colecistectomia geralmente é realizada sob anestesia geral. Isso implica que o paciente estará completamente inconsciente e imobilizado durante a cirurgia. Antes da cirurgia, o anestesiologista faz uma avaliação do estado geral de saúde do paciente, revisa o histórico médico e realiza exames laboratoriais necessários.
O paciente deve estar de jejum, geralmente de 6 a 8 horas antes da cirurgia, para reduzir o risco de aspiração. A anestesia geral é geralmente indicada para medicamentos intravenosos que induzem a perda de consciência. Após a intubação, um tubo endotraqueal é inserido para assegurar que a via aérea esteja aberta para permitir ventilação mecânica durante a cirurgia. Durante a cirurgia são monitorados a pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio e outros sinais vitais. Embora a anestesia geral seja a escolha padrão, em casos específicos, dependendo da condição do paciente, a anestesia regional pode ser considerada. Um exemplo seria a anestesia epidural ou espinhal, onde o anestésico local é injetado na região da coluna vertebral para bloquear a sensação da parte inferior do corpo. A raquianestesia também pode ser utilizada. Em alguns estudos indicam que ela pode ser mais vantajosa. A raquianestesia pode estar associada a menos dor pós-operatória, melhor recuperação e menor custo. E quais são os riscos? Como qualquer forma de anestesia, a anestesia geral tem como reações alérgicas, problemas respiratórios ou efeitos adversos dos medicamentos. Eu vou falar sobre o pós-operatório, os cuidados e a recuperação. Depois da cirurgia, uma amostra de tecido é retirada da vesícula e encaminhada para a biópsia. A biópsia é um exame para análise que vai diagnosticar possíveis patologias, como o câncer, e também vai servir como prova documental de que o órgão realmente foi retirado. A alta hospitalar, ela deve ocorrer em 1 ou 2 dias depois da cirurgia, exceto em caso de complicações. Os critérios para que o paciente tenha alta são a boa aceitação da dieta, controle da dor, ausência de náuseas ou vômitos. E sobre o pós-operatório, o local operado deve ser bem higienizado para evitar inflamações ou infecções. Nos primeiros 2 dias após a cirurgia, o curativo deve ficar fechado e será observado pelo enfermeiro se está limpo. A limpeza deve ser feita com soro fisiológico a 9% e gases esterilizada. A fixação do curativo deve ser feita com esparadrapo comum, micropore ou transpore. Após o 3º dia, caso a ferida esteja seca, pode manter descoberta. Higienizar diariamente com água e sabonete neutro e aplicar álcool a 70% ao redor. Mesmo nos primeiros dias pós-alta, o recomendável é que o paciente não fique em repouso absoluto. O ideal é que ele faça pequenas caminhadas, atividades físicas dentro do limite que não provoque dor ou desconforto. E sobre a alimentação, ela deve ser leve e progredir gradualmente para a dieta habitual. Não é preciso fazer uma dieta rigorosa. O retorno hospitalar deve ser em 7 dias após a cirurgia. Nessa ocasião, também vai se retirar os pontos, caso haja fios de sutura para serem retirados. Deve-se procurar o cirurgião em caso de eritema nas incisões, febre, aumento da dor em relação ao dia da alta hospitalar. E como vai ser viver sem a vesícula? A vesícula, ela é muito importante, é um órgão importante para o sistema digestório. Mas a sua retirada não significa prejuízo à saúde. Pelo contrário, nesse caso ela pode até melhorar a qualidade de vida do paciente, pois se ela foi retirada é porque ela já não estava funcionando adequadamente e o paciente estava sentindo dor. Nesse caso, a retirada dela vai significar qualidade de vida. O fígado é o órgão responsável pela produção da bile e a retirada da vesícula não vai deixar de produzir a bile. A diferença é que a bile ela vai seguir direto para o intestino e não ficar armazenada na vesícula como antes ficava. Dessa forma, o paciente vai voltar à sua rotina habitual. Vai ser normalizado e ele estará completamente recuperado dentro de 45 a 60 dias após a colecistectomia.